Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? André Costa aqui. Preparei uma reflexão para você e quero iniciar essa reflexão com uma pergunta muito simples. E se o seu casamento fosse a sua profissão? Essa pergunta é um gatilho interessante para você refletir como você tem vivido a vida a dois. Entende? Vamos pensar assim, na sua profissão, você tem algumas características nela. Primeiro, dela você tira o seu sustento. Segundo, para você se manter no mercado, para você se manter naquela posição, você precisa de uma capacitação constante. É natural que nas empresas, os setores promovam uma avaliação periódica para saber se você tem de fato performado de acordo com aquele investimento da empresa para a sua função. Então olha só as dicas que a gente tem até aqui. Se o seu casamento fosse a sua profissão, se você fosse um profissional em estar casado, você teria uma dedicação e você seria avaliado a todo tempo. Tem um outro fator também. Normalmente, a maioria das pessoas que estão em uma profissão, que dependem daquele salário, elas são capazes de suportar uma série de situações constrangedoras para manter aquela posição. Então, começa a se perguntar, se o meu casamento fosse a minha profissão, eu estaria bem avaliado? Eu estaria mantendo esse posto? Eu estaria sendo um profissional exemplar? Eu estaria mantendo o meu emprego? E por que eu gosto muito dessa provocação? Porque o que eu vejo nos casamentos hoje é uma incapacidade de tolerar situações adversas. No entanto, na profissão, quando o dinheiro está em jogo, as pessoas são mais pacientes, mais calmas, mais tolerantes. Vejo muitas mulheres, por exemplo, que não se sentem confortáveis em agradar o marido. No entanto, no trabalho, elas têm uma paciência, uma generosidade, muitas vezes com o patrão, com o chefe. O marido fala assim, faz um café para mim. Aí ela responde, eu não sou sua mãe. Mas no trabalho, quando o chefe fala, você pode pegar um cafezinho? Claro, chefinho. Vai lá, pega um café e no final ainda pergunta, gostaria de mais alguma coisa? É claro que se você está ouvindo esse vídeo, você vai falar assim, ah, mas André, aí você está confundindo as coisas, porque no trabalho eu tenho um recurso financeiro, no meu trabalho eu recebo salário e eu preciso dele para viver. E é exatamente aí que eu quero que você abra os seus olhos. Isso, você valoriza mais o dinheiro do que a sua família. Você valoriza mais o recurso financeiro do que a sua própria carne, que é o seu cônjuge. Eu acho muito interessante que o domínio próprio é verdadeiramente testado, a nossa capacidade de controlar as nossas reações é verdadeiramente testada quando nós temos um custo baixo para fazer o que a gente quer. E eu vou te contar um exemplo. Eu já fui assaltado à mão armada. Inclusive, eu fui assaltado com a presença da minha esposa e uma bebê recém-nascida. E por muito tempo aquilo mexeu comigo. Por quê? Quando eu vi uma arma apontada para mim, eu virei um anjo. Eu fui calmo, paciente, eu não gritei, eu certifiquei com calma que a criança que estava com a gente ali foi tirada do carro. Eu entreguei os meus bens, certifiquei que a minha esposa estava bem, fiquei tranquilo e, graças a Deus, pela graça dele, estamos aqui, estou fazendo esse vídeo para você, nada aconteceu, depois até recuperamos o carro. Mas por que eu estou contando essa história para você? Eu já me vi em situações em que não havia uma arma apontada para mim, que eu não demonstrei a mesma tranquilidade. Por quê?
Porque o custo de ficar nervoso quando eu tenho uma arma apontada para mim é muito alto. O custo de você ficar nervoso no seu trabalho é muito alto, porque você valoriza a sua vida, no caso da arma, e porque você valoriza o salário, no caso do seu trabalho. No entanto, eis aqui o que revela o nosso coração quando nós somos completamente estourados, quando nós somos o contrário, quando nós somos ingratos na vivência dentro de casa. O custo é muito baixo. A minha esposa já vai saber que eu sou um estourado mesmo. O que isso muda? Meu esposo vai saber que eu sou uma hipócrita mesmo. O que isso muda? Não muda nada, porque você de fato não valoriza a sua casa, você não valoriza o seu casamento, você não entende que a forma que você vive o seu casamento é uma questão de vida e morte se você de fato é um cristão. Por quê? Porque se você ama verdadeiramente a Deus, ora, com muito mais razão você vai amar o seu cônjuge que você vê. Percebe? Se você diz amar um Deus que você não vê, até o apóstolo João fala sobre isso, como você vai dizer que você ama o próximo que você vê? Você não consegue nem amar quem você vê e está me dizendo que ama Deus que você não vê. Não faz o menor sentido. Então, veja, na hierarquia do amor, a maneira que nós amamos em casa revela o nosso caráter. Porque caráter é quando ninguém vê. E reputação é quando nós estamos mais preocupados com o que os outros pensam de nós. Tá entendendo? Então faça essa reflexão. E se o casamento fosse a sua profissão? Não vou nem colocar a sua vida, se fosse uma questão de dinheiro. Você teria uma disciplina, você acordaria todo dia sabendo que existem desafios, mas a recompensa vale a pena? Você faria diálogo constante com a sua equipe de trabalho, que é o seu cônjuge, para facilitar as coisas. Da mesma forma que você faz lá no trabalho. Você busca politicamente os pares do seu trabalho para conseguir executar suas funções. Mas na vida a dois você não age nem como um profissional. Se você fosse um profissional no seu casamento, não estou nem falando se você fosse santo, não. Se você tratasse o seu casamento como uma profissão, o seu casamento seria melhor. E eu estou te fazendo esse convite. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Que tal você começar a tratar o seu casamento como uma profissão? Ora, para manter esse casamento bem, eu tenho que encontrar constantemente, eu preciso dialogar. Eu não posso ir soltando os cachorros na primeira vez que eu vejo, assim como você não faz no trabalho. Eu tenho que estar disposto a servir, mesmo quando não é a coisa mais conveniente que eu tenho que fazer. Então, se eu pudesse te chacoalhar agora e te falar, a incongruência que você tem, a desconexão que você tem entre uma pessoa muito boa no trabalho e isso que está aí no seu casamento, revela o seu coração. Revela que, de fato, você ama mais o dinheiro do que o seu casamento. Então faz isso. Eu não quero aqui ligar uma chave tão forte e falar assim com você. A partir de agora você precisa ser santo, por isso cuide do seu casamento. Eu estou te dando um primeiro degrau. Você vai chegar lá no ponto de amar, no ponto de amar verdadeiramente. Mas comece tratando o seu casamento como uma profissão. Comece sendo diligente na forma de você trabalhar as coisas dentro de casa, buscar o diálogo, tolerar. E você vai ver que de repente as coisas vão funcionar. Eu lembro do apóstolo Pedro que fala assim para os cristãos: cingivos da humildade. O termo cingivos é coloque a roupa da humildade. E aqui eu lembro de um exemplo também que me ajuda a pensar sobre isso. Eu trabalho em uma empresa, inclusive uma empresa da qual eu sou um dos proprietários. Sempre que eu estou com o uniforme dessa empresa, eu tendo a agir melhor. Por quê? Porque quando eu tenho essa empresa como emblema na minha roupa,
Eu não quero que as pessoas associem maus comportamentos à empresa que eu faço parte. Olha que interessante. Então o apóstolo Pedro está falando assim, vista as roupas da humildade, para que você entenda que é assim que o povo de Deus age. Você é um comissionado a representar Deus nessa terra. Por isso, vista as roupas de Jesus, porque o que você faz diz respeito ao reino dele. Então essa é uma outra alusão que você pode usar. Vista o uniforme. Vista o uniforme da humildade. Vista o uniforme de ser um servo de Deus no seu casamento. É porque às vezes você quer vestir esse uniforme só lá na igreja. Você quer vestir esse uniforme da humildade só quando existe uma reputação. Mas o seu caráter enquanto pessoa é medido quando o custo de desobedecer a Deus é baixo, quando ninguém está vendo. Quando é alto é fácil. Eu até brinco. Sempre que vem visita na nossa casa, sempre que vai visita na sua casa, você pode reparar que você trata os seus filhos melhor. Seu filho vem com uma reclamação, você acalma ele e fala, filho, calma, fala com calma. E muitas vezes, quando ninguém está vendo, você estoura com seu filho. Por quê? Porque quando você supervaloriza a sua reputação, o custo de tratar mal seu filho na frente dos outros é alto. Você não quer que as pessoas pensem que você é um mau pai ou uma má mãe. Mas quando ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, o custo é baixo. Aí você trata mal. Que tal ativar essa área aí da sua vida no casamento? E se o seu casamento fosse a sua profissão? O que você faria? Você se organizaria melhor? Você seria mais comunicativo? Você não levaria tudo para o pessoal? Você tentaria ser proativo na comunicação, no serviço? Seu casamento seria melhor. E aí, talvez você está pensando assim, mas esse não é o lugar certo para eu identificar como melhorar no meu casamento. Obviamente que não. O lugar certo é você entender que você deve amar o seu cônjuge e se submeter a ele por causa de Deus, por causa de Jesus. Mas, enquanto você não tem essa visão, comece pelo simples. Trate o seu casamento como a sua profissão. Já pensou nisso antes? Faz aqui o que você achou, comenta aqui embaixo o que você achou desse insight e eu quero ouvir. O que você acha que aconteceria se você tratasse o seu casamento como uma profissão? Deus abençoe vocês. Não esqueça aí de seguir, inscrever no canal, que isso ajuda bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe. Ótimo dia.